A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos aqui deste canal. Neste vídeo de hoje, nós vamos aqui aprender sobre o cristão e a política. Um tema bastante relevante, porque nós estamos já às portas de uma grande eleição. Então é muito importante você saber o que a Bíblia diz acerca deste tema, política. Será que nós temos respaldo bíblico para demonizar a política? Então nós vamos aqui. Então fique até o final, porque este vídeo, este tema, nós vamos dividir em duas partes. Estou liberando para você a primeira parte e na segunda parte também nós vamos estar concluindo para fechar esse tema muito relevante para cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Deixa o seu like, ativa o sino para que todas as vezes que eu aqui colocar alguma aula ou algum vídeo, você possa ser avisado. O cristão e a política. Nós vamos aqui ler um texto que está escrito em Filipenses, capítulo 3, verso 20. Filipenses, capítulo 3, verso 20, vai dizer assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está falando. A nossa pátria está nos céus. O fato de nós sermos cidadãos dos céus não exclui a nossa responsabilidade de cidadãos da terra. Paulo deixou bem claro aqui para nós que nós somos cidadãos dos céus. Entretanto, essa cidadania celeste não anula a cidadania terrena. Foi o próprio Jesus quem falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Bíblia deixa-nos bem claro que o governo não é uma projeção meramente humana a fim de que os próprios seres humanos tenham as suas interações sociais particulares. A Bíblia ensina-nos que o governo é uma dádiva divina a pecadores. O governo é uma dádiva de Deus e legítima a todos os pecadores. Toda a autoridade é constituída por Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 13 que as autoridades são ministras ou ministros de justiça do próprio Deus, a fim de cumprir dois grandes propósitos. Quando Deus instituiu o governo humano, Deus instituiu a fim de que dois propósitos se cumpram. O primeiro é coibir o mal. O segundo é promover o bem social e a justiça social. Tanto a paz como a justiça social, Deus espera que a autoridade constituída por ele seja promovida. Então, Deus instituiu a autoridade, o governo, a fim de tanto punir ou coibir, refrear, restringir o mal,
como também promover a paz e justiça social. Aristóteles, um grande filósofo, vai dizer que todo ser humano é um ser político. E aqui vale destacar a importância dessa fala, porque é verdade sim que todo ser humano é um ser político. O que é preciso distinguir é entre ser político partidário e ser político apartidário. Todo ser humano é um ser político apartidário, mas nem todo ser humano são políticos partidário, aquele que está filiado a algum partido. Por que todo ser humano é um ser político? Para que você entenda isso, é bom que você entenda a definição do que é ser político. Ser político significa ter a arte de bem governar. Deus, quando criou o céu e a terra, ele deu a terra aos filhos dos homens. Quando Deus diz em sua palavra que a terra foi dada aos filhos dos homens, não é que Deus passou a procuração para os homens e doravante os homens passaram a ser proprietário desta terra. Não é isso. Quando a Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens, significa que Deus deu autoridade aos homens para dar continuidade à sua obra de criação. Quando Deus criou o céu e a terra, Deus colocou o homem, Adão, no jardim. E você bem sabe que nós estávamos em Adão, porque Adão era o nosso representante federal, é o cabeça da humanidade. Então, quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, Deus coloca a fim de ele cultivar e guardar. Isso é ser político, é fazer política, é governar, é administrar. E quando nós estávamos em Adão, Deus deu a ordem a Adão, estava dando também essa ordem a cada um de nós. Nós somos gestores da criação de Deus. Nós somos político a fim de bem administrar e cuidar daquilo que Deus criou. Por isso que você e eu, nós somos político. Talvez eu esteja falando aqui agora, dirigindo para políticos apartidários e talvez para outros que sejam políticos partidários. Agora, nós não podemos de forma alguma demonizar a política, porque nós todos somos ser político. O que é preciso entender aqui, além de político partidário e político apartidário, nós também devemos distinguir entre política e politicagem. Fazer política é gerir com sabedoria e com ética aquilo que Deus estabeleceu para o bem de todo o gênero humano. Politicagem é a arte de governar de forma ilícita, de forma egocêntrica. Então, política e politicagem são duas coisas completamente diferentes. Agora, eu não posso de forma alguma demonizar a política como se a política fosse algo estranho, algo antibíblico, e não é, porque toda autoridade foi dada por Deus a fim de coibir o mal e promover a justiça e a paz social. Por que muitos demonizam a política?
Porque muitos do nosso meio evangélico demonizam a política. Talvez porque eles pensem que a política corrompe, o poder corrompe. Mas me permita dizer que esta fala é equivocada, porque a política não corrompe ninguém. O poder não corrompe ninguém. O poder e a política apenas revela os já corrompidos. A Bíblia diz que é do coração que procede os maus pensamentos. Se eu defendo a tese de que a política corrompe, de que o poder corrompe, eu estou defendendo a tese de que o homem é produto do meio. E a Bíblia deixa bem clara para nós que o homem não é produto do meio. O homem é quem faz o meio, é quem influencia o meio. Se o homem fosse produto do meio, o que e como explicar que em um lar onde nasce dois irmãos que são educados pelos mesmos pais, crescem juntos, porém de forma oposta, diametralmente oposta, um segue um caminho e outro segue outro. A Bíblia diz que Abel e Caim cresceram no mesmo ambiente, foram educados pelos mesmos pais, porém Caim tinha um caráter distorcido, um mau caráter. Já Abel tinha um bom caráter. Então eu não posso acreditar que o homem é produto do meio. Porque se o homem fosse produto do meio, em um meio só haveria pessoas más e em outro meio só haveria as pessoas de bom caráter. Então nós não acreditamos nisso. Então por isso que a política não corrompe. A política já revela aqueles que já são corrompidos, aqueles que já entram na política partidária com coração maligno, com coração pervertido. Então não posso acreditar que a política corrompe. Agora, alguns estudos recentes vão dizer que há 3 classes de pessoas, de função, de profissão, que são mais desacreditados pela sociedade. A primeira delas é os policiais. A segunda delas, os pastores e padres. E a terceira, os políticos. Essas são as 3 classes mais desacreditadas. Mas para um bom entendedor, nós bem sabemos que nós nunca devemos generalizar, porque alguns se corrompem ou já se revela corrompido nessas áreas. Porém, nem todos são de índoles pervertidas. Nós bem sabemos disso. Não obstante essas 3 classes, sobretudo os políticos, como nós estamos tratando aqui o tema, nós não podemos de forma alguma demonizar a política por causa desses estudos e dessas realidades em que os políticos são uma classe de desacreditados. Não podemos demonizar por causa disso, porque ainda há pessoas honestas, ainda há pessoas vocacionadas, ainda há pessoas preparadas dentro da política que fazem um bom governo no nosso país. O cristão e a política. Eu quero mostrar para você 2 grandes erros que a igreja como organização tem cometido neste período eleitoreiro. No próximo vídeo, na segunda parte, eu vou mostrar para você 3 grandes erros que a igreja organismo cometem
nesse período de eleição. Vou falar agora sobre os dois grandes erros que a igreja comete como organização. É preciso você distinguir igreja-organização, igreja-organismo. Igreja-organização é o edifício, é o templo, ali onde nós nos ajuntamos, nos reunimos. Isso é igreja-organização. Igreja-organismo significa os membros do corpo místico de Cristo. Já trata de algo individual, cada um. O que eu vou falar agora é igreja-organização. Quais são os dois grandes erros que a igreja-organização cometem nesse período eleitoreiro? O primeiro desses dois grandes erros é fazer da igreja um curral de eleitoreiro em vez de adorador e do púlpito uma exposição de pronúncio político em vez de exposição das sagradas escrituras. Aqui está o primeiro erro que a igreja organização cometem nesse período eleitoral. Então nós precisamos entender que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, o edifício onde nós nos reunimos, ali deve ser um ajuntamento de pessoas a fim de adorar a Deus e não de apresentar propostas de candidato, de políticos, não. E os púlpitos, que é um local onde as escrituras sagradas devem ser expostas, deve ser comunicada, transmitida. Ali no púlpito não deve ser um palanque onde há pronunciamento político. É triste, mas é fato que em algumas pluralidades da Igreja de Cristo, organização, tem cometido esse erro de fazer da igreja um curral de eleitoreiro que distribui santinho, que distribui propaganda de candidatos de partido A, de partido B, em vez de adorarem ao Deus vivo. E também do púlpito, que colocam candidatos para fazer pronunciamentos políticos em vez de expor a palavra de Deus. É triste, mas em algumas igrejas isso tem sido uma realidade. Aqui está o primeiro erro. O segundo erro que a igreja, como organização, comete nesse período eleitoreiro é lançar candidatos com intenções exclusivistas. Isto é um equívoco. Isto é um erro. Por quê? Porque o problema não está em lançar candidato, desde que o candidato seja vocacionado na política, tem que ter um chamado para essa área, desde que ele tenha preparo intelectual e ele tenha ética granítica, ética cristã. Então o problema não está em lançar candidato. Se ele tem essas três prerrogativas, esses três predicados, se ele é vocacionado, se ele é preparado intelectualmente, se ele tem ética granítica, o problema não é ser lançado. O problema é com intenções exclusivistas. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele é o supremo governante do universo. Deus governa para todos. A graça comum de Deus, que é o favor de Deus, é para todos. Deus distribui a sua graça comum para todos os filhos dele e aqueles que ainda também não são filhos dele. Então a graça comum de Deus alcança todos, ímpios e justos, cristãos e não cristãos, religiosos
e não religiosos. Isso é a graça comum de Deus. Deus é o supremo governante do universo. Então, lançar candidato com intenções exclusivistas é fazer acepção de pessoas, o que Deus não faz. Então, é tomar cuidado. Isso é um grande erro. É claro que aquele candidato cristão que está sendo lançado, ele vai defender os valores absolutos da palavra de Deus. Ele vai defender os valores cristãos. Claro, porém, ele está ali sendo lançado e talvez ser eleito para governar para o bem de todos, de todas as pessoas, de todo gênero, homem, mulher, jovem, criança, para todos, religiosos ou não, todos. Ainda que pessoas que não venham a possuir a sua mesma crença, ele precisa governar para todos. Então é um grande erro lançar candidatos com intenções exclusivistas. Aqui está a primeira aula, o primeiro vídeo sobre o cristão e a política. No próximo vídeo, na próxima aula, a segunda parte deste tema, eu vou estar trazendo para você os 3 grandes erros que a igreja, organismo, você e eu cometemos neste período eleitoreiro. Será muito importante que você não perca essa segunda parte deste tema, desse estudo muito relevante que é o cristão e a política. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esta aula para muitas pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.